Oi, gente, boa noite. A aula de hoje é sobre um assunto muito corriqueiro na UTI e que faz parte da rotina, que é a parada cardiorrespiratória, não é? O atendimento em parada cardiorrespiratória, tendo em vista que a UTI é um ambiente de pacientes críticos que estão respondendo de formas variadas aos tratamentos de saúde e também com sequelas consideráveis dos seus problemas de saúde. Uma das consequências que poderá ocorrer no ambiente de UTI é de o paciente parar. E quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, significa dizer que o paciente ele teve uma cessação completa da circulação sanguínea e dos movimentos respiratórios que levaram ele a parar de bombear o sangue e também de parar de ventilar. É muito comum acontecer principalmente em pacientes com distúrbios respiratórios, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes vítimas de traumas ou em coma, que evoluem para parada. E a equipe de UTI ela deve estar preparada e deve saber prestar cuidados emergenciais no que se refere a reverter esse quadro. A parada cardiorrespiratória ela é considerada a maior das emergências médicas, tanto no ambiente intra-hospitalar como no ambiente pré-hospitalar. E por isso requer uma, uma atuação precisa da equipe ali para um socorro imediato, começar as manobras de reanimação, que eu vou falar para vocês sobre elas, e com isso fazer com que o paciente ele recobre a circulação sanguínea e os movimentos respiratórios. Então, reanimar um paciente significa fazer com que ele volte daquela parada sem sofrer danos cerebrais maiores. Porque, como a gente viu na aula de ontem, a questão da morte encefálica ela ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro por um período a partir de 5 minutos. O paciente já começa a ter esse dano cerebral, essas lesões cerebrais que são irreversíveis e principalmente se o paciente ele entra em parada cardiorrespiratória, isso vai fazer com que ele tenha uma morte encefálica em minutos, caso não haja ali a intervenção necessária para reverter essa parada. Então a parada ela é causada por vários motivos, mas existem 4 ritmos cardíacos que são responsáveis por fazer com que o coração pare de bombear o sangue. São eles: a fibrilação ventricular, a assistolia ou atividade elétrica sem pulso, e também nós temos a taquicardia ventricular. Esses 4 ritmos cardíacos, eles são demonstrados no monitor cardíaco do paciente, que no ambiente de UTI ele vai estar sendo monitorizado com esse monitor, e a gente percebe que quando ocorre algum desses 4 ritmos que eu citei para vocês, é que o paciente ele para. E o tempo de ouro para manter a vida da vítima é 1 minuto. Então, a partir do momento que a equipe percebe que o paciente parou, deve-se iniciar imediatamente as manobras de reanimação com um tempo de até 1 minuto para poder fazer com que esse paciente ele ressuscite, ele reanime sem que ele tenha danos maiores. Esse 1 minuto é o tempo de ouro, é o tempo padrão, que é responsável pela vitalidade e sobrevida do paciente na UTI. Então, sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória. Como reconhecer que o paciente está em parada? Raramente, essa parada ela não é um evento súbito, ela vem acompanhada com deteriorização das funções respiratórias e circulatórias. Então, veja só, se é um paciente que já tem histórico de cardiopatia, problema no coração, ou que já tem histórico de insuficiência respiratória, ele tem grande chance de desenvolver no ambiente de UTI uma parada. Alguns sinais e sintomas, como desmaio sem aviso, hipotensão arterial, diminuição do estado de alerta, perda total da consciência, ausência do pulso circulatório e também a ausência dos movimentos respiratórios.
é que dizem que o paciente está em parada cardiorrespiratória. E também tem um sinal de gasping, que o sinal de gasping é o paciente ele até apresenta movimentos respiratórios, porém é uma respiração agonizante, é uma respiração que o paciente ele tem uma gemência e ele respira com muita dificuldade ou agonizando. Quando ocorre esse sinal de gasping, a gente diz que o paciente também está em parada respiratória. No atendimento pré-hospitalar e também no ambiente de UTI, no ambiente hospitalar, a gente recomenda fazer a avaliação primária do paciente, baseado no XABCDE, para a gente avaliar se o paciente está em parada cardiorrespiratória ou não. Então, o X do XABCDE, do protocolo de parada, primeiro a gente vai verificar a presença de sangramentos, ou seja, hemorragias de grande vulto. Se o paciente tem um grande sangramento ali, uma hemorragia incontrolável, que pode ser interna ou externa, esse sangramento ele poderá desenvolver uma parada devido ao choque hipovolêmico, o paciente entrar em parada cardíaca. Na letrazinha A, do protocolo, a gente avalia a abertura das vias aéreas superiores e a permeabilidade da passagem do ar. Porque o que é que pode acontecer, principalmente no ambiente de UTI? É de o paciente ele ter a obstrução de vias aéreas. Então ele pode engasgar com algum corpo estranho, por exemplo, a prótese dentária. Ele pode broncoaspirar as próprias secreções e a gente precisa avaliar essa abertura das vias aéreas. Verificamos também se tem boa respiração ou oxigenação dos tecidos. Isso quando a gente coloca o oxímetro de pulso no dedo do paciente. A gente percebe como é que está a saturação de oxigênio dele. Se a saturação de oxigênio estiver decaindo, ou seja, estiver abaixo de 90, 85, 80, então é sinal de que o paciente está em curso de desenvolver uma parada cardíaca. Verificamos também a circulação e manutenção do aporte sanguíneo para o corpo. Na letrazinha D, a gente avalia o estado neurológico do paciente para ver se ele está consciente, inconsciente, comatoso ou se ele já está completamente sem resposta alguma. Porque quando se desenvolve a parada cardiorrespiratória, o paciente fica inconsciente e não desenvolve respostas. E na letrazinha E, avaliamos a exposição corporal para identificar outros agravos. Então vamos lá, parada cardiopulmonar. As chances de sobrevida do paciente. Essas chances dependerão de uma série de fatores ou evento após a parada. Então, primeira coisa, rápida condução e início da reanimação. Preste atenção, futuro técnico de enfermagem que vai atuar numa UTI. Se o paciente entrar em parada cardiorrespiratória e você perceber isso, através desses sinais e sintomas que eu citei para vocês, você palpa assim o paciente e verifica que ele não tem pulso, principalmente esse ponto carotídico aqui, na artéria carótida, no pescoço. Pode ser também a artéria femoral na coxa. Você percebe que ele não tem pulso. Você aproxima o seu braço da boca do paciente, se ele não tiver entubado, claro, e percebe que ele parou de respirar, então é um paciente de parada. E você, técnico de enfermagem, percebendo que o paciente parou, qual é a primeira coisa que você faz? Inicia as compressões cardíacas, que eu vou falar mais adiante sobre elas, e já chama imediatamente toda a equipe para juntos, todos os profissionais ali atuarem em conjunto para reverter aquela parada. Levamos em consideração também a idade do paciente, porque pacientes quanto mais velhos, de maior idade, eles têm maiores riscos de desenvolver parada no ambiente de UTI. Verificamos as comorbidades, ou seja, se é paciente que já é doente de outros problemas, outras doenças de base, pacientes cardiopatas, pacientes hepatopatas, ou seja, com problemas no fígado, pacientes com distúrbios respiratórios, distúrbios neurológicos, então eles têm grandes chances de desenvolver parada no ambiente de UTI. Verificamos a cinemática do trauma, por exemplo, um paciente que sofreu uma colisão, um acidente automobilístico e foi levado às pressas para a UTI, entre a vida e a morte.
esse paciente ele poderá parar a qualquer momento devido ao trauma que ele sofreu. Aí, quando a gente fala em reanimação cardiopulmonar, existe a cadeia de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar e no ambiente intra-hospitalar. Eu vou falar da cadeia de reanimação para o paciente intra-hospitalar porque é o nosso foco aqui na disciplina de UTI. Estamos falando de um ambiente intra-hospitalar, que é a UTI. Então, se ocorrer uma parada cardiorrespiratória na UTI, primeiro devemos estar vigilantes para prevenir essa parada cardiorrespiratória, através da vigilância contínua ali próximo ao leito do paciente. Essa é a primeira etapa da cadeia de sobrevida. Prestem atenção que eu vou cobrar essa questão aqui da cadeia de sobrevida no trabalho, que vai valer ponto para juntar a pontuação de vocês da nota da disciplina. Primeiro ponto da cadeia de reanimação do paciente é vigilância e prevenção. Segundo ponto, reconhecimento da parada e acionamento da equipe para prestar os cuidados emergenciais. Então, primeiro, eu previno e fico vigilante. Segundo, eu reconheço através dos sinais clínicos que o paciente parou, através da ausência do pulso, ausência de respiração, ou respiração em gasping, ou o paciente ficou inconsciente de forma súbita, de repente. Reconheci que o paciente entrou em parada, chamo a ajuda dos outros profissionais da equipe. O terceiro passo é iniciar imediatamente compressões cardíacas, que são as massagens cardíacas, e também as ventilações de resgate imediatamente, para manter ali o fluxo sanguíneo do paciente bombeando, porque o coração ele parou, então ele vai precisar de um estímulo ali, e esse estímulo é dado através das compressões cardíacas. Quarto passo, rápida desfibrilação. Eu irei falar mais adiante para vocês sobre o desfibrilador, que é o aparelho de choque. É aquele aparelho que todo ambiente de UTI tem para fibrilar o paciente. Ou seja, vai reverter ali a parada cardiorrespiratória através de um choque direto que é dado no tórax do paciente. Então esse é o quarto passo. Pegar o desfibrilador cardíaco, instalar no paciente e monitorar o ritmo cardíaco dele e ver se é um paciente que é um ritmo chocável para reverter a parada dele. E o quinto passo é, depois que o paciente sobrevive, quando ele retorna da parada, né, quando volta à circulação sanguínea, volta aos movimentos respiratórios, a gente encaminha esse paciente do leito da UTI para o suporte avançado de vida e cuidados numa clínica de monitoramento hemodinâmico. Então o paciente ele vai precisar de um atendimento mais complexo ainda do que na UTI, caso ele venha a sofrer uma parada cardiorrespiratória, que seria numa clínica de hemodinâmica, para onde esse paciente seria encaminhado. Bem, vocês gravaram aí a cadeia de reanimação, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Falar agora um pouquinho sobre o suporte básico de vida para adultos e a qualidade da reanimação cardiopulmonar aplicada por profissionais de saúde. Veja só, aí no slide de vocês vão encontrar o passo a passo de como deve ser feito, tanto por pessoas leigas, como por profissionais de saúde, qual é a conduta a ser tomada frente à parada cardiorrespiratória. Porém, eu não vou abordar aqui nessa aula a assistência prestada por pessoas leigas na rua, porque o nosso foco de estudo aqui não é o atendimento pré-hospitalar, ou seja, quando o paciente para ali numa via pública ou na rua ou fora do ambiente hospitalar. Mas sim, vamos nos ater aqui nessa aula só quando o paciente para no ambiente de UTI, certo? Então aqui eu vou ler o passo a passo para vocês de como de como são feitas as manobras de reanimação do paciente na UTI. Então, suporte básico de vida para adultos e qualidade na parada cardiorrespiratória aplicada por profissionais de saúde no ambiente hospitalar. Primeiro,
Socorristas treinados são encorajados a executar simultaneamente algumas etapas. Como no ambiente de UTI nós temos uma equipe completa e complexa, essa equipe ela pode se revezar nas funções ali da reanimação. E a recomendação é que a gente não perca tempo fazendo procedimentos de forma lenta, vagarosa e de passo a passo. Por exemplo, primeiro eu vou verificar se tem pulso, depois eu vou verificar se tem respiração, depois eu vou pegar o desfibrilador, vou chamar a equipe. A gente não faz todos esses procedimentos tipo um passo a passo. A gente divide as tarefas e faz procedimentos simultâneos. Então, enquanto um verifica o pulso, o outro já está ali verificando se tem respiração, o outro já está ligando para a central para informar que tem um paciente em parada, o outro profissional já está providenciando um desfibrilador e os medicamentos utilizados na parada, para que tudo seja feito de forma rápida, mas também de forma cautelosa e com muita calma, certo? Apesar da calma, mas não significa dizer que a gente deve perder tempo fazendo ali um passo a passo de procedimentos, quando a gente viu no início da aula que o tempo ouro para conseguir reverter essa parada é que o paciente ele comece a ser reanimado ainda no primeiro minuto de parada, certo? Então, socorristas, eles são treinados a fazer essas tarefas de forma simultânea, enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. E os objetivos dessa estratégia é não analisar as etapas uma por uma, né, o paciente para, então, mas fazer procedimentos simultâneos, como falei para vocês. Um profissional vai começando ali as manobras de reanimação, um outro profissional vai providenciando o desfibrilador, o outro já vai trazendo as medicações do carrinho de emergência, né, para a parada, e o outro já vai acionando toda a equipe que se volte ali para aquele paciente, porque no ambiente de UTI, quando um paciente chega a parar, ele passa a ser o centro de todas as atenções ali da equipe. E os outros pacientes, claro, continuarão sendo monitorizados, porém, aquele paciente que parou, ele requer assistência imediata. E a recomendação é se realizar uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Eu vou falar para vocês agora sobre o que é uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. A frequência e profundidade das compressões mantêm-se as mesmas para o socorro feito por pessoas leigas, bem como os ritmos de reanimação. Então, para se ter uma sequência de reanimação de alta qualidade, nós precisamos aplicar 30 compressões cardíacas. Essas compressões, elas são pressões que a gente faz no tórax do paciente. Nessa região aqui, mediastinal, que é no centro do tórax, do peito do paciente. Nessa linha, no entorno da linha mamária, nessa linha central aqui, média do corpo, certo? Próximo à região do externo, que é o osso externo aqui, que fica por cima do coração. Então, a ideia realmente é comprimir o osso externo para fazer com que essa pressão negativa ela possa aprofundar o tórax do paciente e comprimir o coração para que o coração continue ejetando sangue pelas artérias do paciente e assim fornecendo sangue para os tecidos periféricos que precisa ser oxigenado. Então, no momento de comprimir o paciente, de fazer as compressões, uma mão fica sobreposta à outra mão. De preferência, a gente recomenda que a mão dominante, por exemplo, eu sou direito, então a minha mão dominante ela vai ficar por baixo e a minha mão não dominante fica por cima. Essa parte aqui da mão, que é a região hipotenar, né, que a gente chama, é quem vai comprimir o externo do paciente, fazendo compressões moderadas a rápidas, precisas, não muito lentas e também não muito rápidas. E a recomendação é que sejam 30 compressões para 2 ventilações. Quando eu falo ventilações, é utilizar o ambu. O ambu é aquele
é aquele dispositivo que tem uma bolsa, uma válvula e uma máscara que vai ali ser acoplada, né, nas narinas e na boca do paciente. E a gente vai ambuzando, apertando, né, a válvula do ambu para ir oxigenando o paciente. Então veja só, se esse paciente ele não está entubado, ele não está com um tubo orotraqueal, endotraqueal, a gente vai fornecer 30 compressões de resgate, comprimindo o peito do paciente, para 2 ventilações com o ambu. Mas, se o paciente estiver entubado, aí vai mudar esse ciclo de reanimação. Ao invés de ser 30 compressões para uma ventilação, você vai fazer compressões ininterruptas, ou seja, você não vai dar intervalos entre as compressões, você segue comprimindo diretamente o paciente, sem parar, sem dar pausas, e você vai ventilar esse paciente ali no tubo, você vai conectar o dispositivo do ambu ao tubo do paciente, né, o tubo orotraqueal, e você vai ventilar esse paciente a cada 6 segundos, que isso dá uma média de 10 ventilações por minuto. Então, uma reanimação de alta qualidade basicamente é isso. E a ênfase nas profundidades das compressões cardíacas. O tórax do paciente durante a reanimação ele deve ter um aprofundamento de cerca de 5 a 6 centímetros. Então não adianta você ter pena do paciente nessa hora, achando que você vai quebrar a clavícula dele. Aliás, vai quebrar as costelas dele ou o externo, o osso externo. Porque nesse momento, uma ou 2 fraturas na costela vai ser o mínimo possível de risco do que o que ele está ali passando, que seria a parada em si. Então é por isso que as profundidades das compressões elas devem ser realmente profundas, cerca de 5 a 6 centímetros. Por isso que a gente recomenda ao profissional que está fazendo a compressão cardíaca ali, ao socorrista, que ele exerça a força do seu tronco. Ele, no momento que ele está comprimindo o tórax do paciente, ele não vai usar somente a força dos braços dele. Ele vai usar toda essa força do tronco dele, das escápulas, né? Ou seja, aqui dos ombros. E também a força dele motora do tronco para poder aprofundar de forma adequada o tórax do paciente. Isso é uma reanimação de alta qualidade, porque se você for reanimar o paciente com pena dele, com pena de aprofundar o tórax, você não vai conseguir reanimar. O paciente vai a óbito ali, porque teve uma frequência e uma profundidade das compressões que não foram eficazes para fazer com que ele voltasse a ter circulações espontâneas. ênfase nas compressões torácicas para profissionais de saúde. Aplicar compressões torácicas e ventilações em todo o paciente. Então, como eu já falei, se o paciente estiver entubado, as compressões elas não param, não tem pausa, e você vai ventilar ali no próprio tubo orotraqueal do paciente a cada 6 segundos. Se o paciente não estiver entubado, você faz um ciclo de 30 compressões, dá uma pequena pausa de cerca de até 10 segundos ou menos, para ventilar o paciente e já imediatamente começa a massagear novamente, comprimindo o tórax dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desfibrilador, levantando aqui um questionamento sobre o que é mais importante. Comprimir o paciente ou dar o choque cardíaco nele, através do desfibrilador externo. Então veja só, em pacientes com parada cardiorrespiratória em curso, se o profissional de saúde ele tiver um DEA, que é o dispositivo externo automático disponível, ele irá primeiro instalar esse DEA no paciente, através de eletrodos e de 2 pás do DEA. Uma das pás fica nessa região aqui torácica, a nível da linha hemiclavicular, próxima ao peito do paciente. E a outra pá do dispositivo ela vai ficar nessa região aqui lateral, próxima à linha, a linha axilar aqui, lateral, também no tórax do paciente. Cada uma dessas pás, elas irão analisar o ritmo cardíaco dele e se aquela parada necessitar de um choque,
por meio do aparelho para reverter a parada. Aí os profissionais eles vão acionar o botão de choque. Todos os outros profissionais se afastam do paciente para não receber a descarga elétrica. E aí dá uma descarga elétrica para tentar reverter a parada cardíaca dele. Esse dispositivo, o DEA, ele tem que ter em todos os ambientes de UTI, nos carrinhos de emergência, porque existem 2 ritmos cardíacos, os quais se recomenda o uso do desfibrilador para poder reverter a parada, que é quando o paciente tem fibrilação ventricular e quando o paciente tem taquicardia ventricular também. Esses 2 ritmos, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, são os 2 ritmos de parada cardiorrespiratória que o paciente vai precisar receber a descarga elétrica para poder reanimar ali e ele voltar a ter circulação espontânea. Já se o paciente tiver assistolia ou atividade elétrica sem pulso, que é o ritmo AESP, esses 2 ritmos eles não são chocáveis. E a única coisa que poderá reverter a parada são as compressões ali massageando o coração do paciente e ventilando o paciente. E quem é que vai dizer para nós se esse paciente é chocável ou não chocável? É o próprio aparelhozinho de choque. Quando você instala ali as pás dele, né, do DEA, no tórax do paciente, ele vai analisar o ritmo e vai ver. Se for uma fibrilação ventricular, vai ser um ritmo chocável. Então ele vai autorizar para que seja disparada a descarga elétrica. Mas se for um paciente em assistolia, que é um ritmo que não é chocável, então a única coisa que poderá salvar o paciente é a equipe continuando ali fazendo as manobras de reanimação. ênfase na velocidade das compressões torácicas. A frequência das compressões mantém-se de 100 a 120 compressões por minuto. Então, se você fizer uma média de 30 compressões para 2 ventilações, isso vai dar mais ou menos de 100 a 120 compressões, o que é suficiente para fazer com que o coração bombeie de forma mecânica e que ele volte a ter estímulos para bombear sozinho. Agora, se você faz compressões cardíacas a uma frequência baixa, ou seja, isso dá abaixo de 100 compressões por minuto, isso vai ser insuficiente para fazer com que o paciente ele volte a bombear de forma espontânea e não vai reverter a parada cardíaca. É por isso que se recomenda compressões de 100 a 120 por minuto. E a ênfase na profundidade das compressões torácicas, eu já falei para vocês que a profundidade das compressões deve ser de 5 a 6 centímetros ali, aprofundando o externo, o osso externo e o tórax do paciente, para que possa essa compressão chegar até o coração e ele conseguir bombear o sangue. Uma outra recomendação que se faz na reanimação cardiorrespiratória é a ênfase para o retorno do tórax. Porque o que é que acontece? O procedimento de reanimação cardiopulmonar, ele é um procedimento muito exaustivo. Ou seja, o paciente, os profissionais que estão ali na ativa fazendo compressões, eles cansam muito rápido. É uma exaustão muscular muito grande. Então não tem quem aguente ficar mais de 2 minutos fazendo reanimação no paciente, porque vai cansar. Então a recomendação é que se troque de socorrista, pelo menos a cada 2 minutos, para que haja um revezamento de profissionais de saúde para comprimir o paciente, né? Fazer as compressões cardíacas. E os profissionais que estão fazendo essa compressão cardíaca, eles devem se atentar a uma coisa, a ter cuidado para que após cada compressão, o tórax do paciente ele retorne à sua posição original. Porque se a gente for para lógica, da sístole e da diástole, o coração do paciente ele tem que comprimir e relaxar. Então é por isso que a gente tem que permitir com que o tórax do paciente ele retorne à posição original e a gente não se debruça diante do paciente para que não impeça esse retorno do tórax de forma eficiente, ok?
Eu vou continuar no outro vídeo, porque a memória do celular está acabando, já recebi o avisozinho aqui. E a gente vai continuar falando sobre parada cardiorrespiratória no outro vídeo, certo, gente?